Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revista-bem-mais-tudo-junto.com.br. Nele você tem a opção de ler a revista na íntegra, lá no seu formatinho online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou ainda, se preferir, entre em contato através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou pelo telefone que é o 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje nossa convidada, ela foi entrevistada na seção empreendedorismo da revista, por isso que ela veio para cá hoje. Ela é a Luciana Gale Serra Monteiro. Na verdade, faltou um doutora, porque vocês vão ver que ela traz um currículo de peso, né? Ela é contadora, ela é advogada formada pela PUC de São Paulo, tem diversos cursos de especialização na área contábil, tributária e trabalhista, além de ser sócia-diretora operacional da Profirma Assessoria e Consultoria Empresarial. Ela vai nos falar sobre as mudanças no Carnê-Leão. Então, para vocês que são autônomos, eu acho que o bate-papo de hoje vai ser bastante interessante. E essa mudança, ela afeta, como eu disse, né, os profissionais liberais. Então, vamos ver a atenção que eles devem ter. Luciana, seja muito bem-vinda, fique à vontade, você já é da casa. Hoje nós vamos mandar aí uma mensagem para os autônomos, não é isso? Obrigada pela oportunidade novamente. Imagina, nós é que agradecemos. Imagina. Então tá. Bom, alguns dos profissionais liberais já estão familiarizados com essa questão. Não com a mudança, mas pelo menos com o famoso Carnê-Leão. Agora sempre tem, todo dia nasce um novo autônomo, não é? Então, para esse pessoal, explica o que vem a ser o Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um recolhimento mensal obrigatório para pessoas físicas, no caso autônomo e profissional liberal, que não tem vínculo empregatício, né? Tá. Para ele lançar os recebimentos da pessoa física, do autônomo, né? Mensalmente, e recolher o imposto de renda. Tá. Doutora Luciana, diga para mim uma coisa, em cima de qual valor o autônomo já tem que se preocupar em fazer o recolhimento e como que funciona esse programa do Carnê-Leão aí? Tá. O valor é qualquer renda que a pessoa tem, ela tem obrigada a declarar. Tá. Né? É um imposto de renda, imposto sobre a renda, não importa qual seja, tá. Ele está sujeito, né? Não é como uma pessoa física que até um determinado valor ela é isenta? Tem a isenção, sim, desculpa, tem isenção, né? Ela tem a tabela mensal que ela vai usar, né? Tá. Que o Carnê-Leão ele é mensal. Tá. Então ela vai olhar a tabela, abaixo daquilo ela está isenta. Entendi. Desculpa, acabei não especificando. Imagina. E como é que funciona esse programa? Então, o programa, você entra no site da Receita Federal, está lá disponível para download, né? E aí o profissional liberal ou autônomo, né, ele vai inserir os rendimentos mensais dele e vai emitir o DARF de imposto de renda e recolher no mês seguinte. Então, o programa está disponível e você pode usar, não é obrigado, você poderia só calcular você sozinho e recolher o DARF, a obrigação é recolher o DARF. Mas é uma facilidade para a Receita Federal e para o profissional liberal autônomo. Aí eu queria aproveitar, emendar na pergunta, que eu acho que ajuda também as pessoas a entenderem uma outra informação importante. Profissional liberal e autônomo são diferentes, né? O profissional liberal é aquele que tem uma profissão regulamentada por um conselho. O médico, o advogado, o contador. Então, essas pessoas a gente chama de profissional liberal, pela letra da lei mesmo, né? O autônomo é quando ele não está ligado a alguma profissão regulamentada, mas e os dois são por conta própria, né? E o autônomo ele não está ligado a uma profissão regulamentada, a diferença é essa. Ok. Mas essas mudanças cabem para os dois? Não. Só para o... Só profissional liberal. Para alguns profissionais liberais. Então tá. Então, na verdade, eu que estou fazendo a confusão, né?
De chamar os dois de autônomo? É que assim, o profissional liberal, ele é um autônomo, só que acabaram criando um termo específico para ele que tem profissão regulamentada. Entendi. Então, o autônomo é por conta própria, né? Você tem autonomia para dirigir você mesmo, né? Não está ligado a um vínculo empregatício, a um empregador. Sim. Você é o patrão, você é o funcionário, não isso é tudo. Você recebe, você paga. É isso daí mesmo. Perfeito. Sabemos que essa mudança aconteceu para os profissionais liberais em relação ao Carnê-Leão 2015. Que mudanças são essas? Então, no ano passado, a Receita Federal ela emitiu uma norma, que é a Instrução Normativa 1531, onde ela obriga que os profissionais liberais, só os profissionais liberais, informem o CPF de quem está contratando ele, né? Então, eu sou médico, eu prestei um serviço, uma consulta, um procedimento cirúrgico, né? Eu tenho que emitir um recibo para você. Hoje, com essa mudança, a partir de 2015, já está valendo, eu tenho que informar o seu CPF, de você que está me pagando, quem é o pagante. Entendi. Bom, isso assim, me dá a sensação de que a Receita ela está trabalhando de uma forma que ela vai acabar amarrando todo mundo, né? Isso. Ela vai descobrir aonde você gasta. E também saber a coerência das informações, né? Entendi. Então, hoje você tem que informar quem está te pagando. E se eu estou lançando na minha declaração de imposto de renda, eu tenho que lançar de quem eu paguei. E aí onde cruza. Perfeito. E todos os profissionais liberais terão que fazer dessa nova forma? Não, são só alguns que que essa norma, essa instrução normativa está incluindo, né? Então, são os advogados, os médicos, os dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e os fonoaudiólogos. Tá. Eventualmente, se alguém tiver dúvida, o próprio site da Receita esclarece quem são esses profissionais aí? Tá aí na instrução normativa que são só esses, né? Tá bem claro. E quando você faz o Carnê-Leão e a sua declaração do imposto de renda, você coloca a sua profissão. Tá. Então você escolhe, e é por código, né? Tudo na Receita Federal é por código, então facilita para você saber. Então, daquele código, na instrução normativa tem o código, o nome, a descrição, então dá para saber exatamente se você está sujeito ou não. Perfeito. Bom, nós estamos já encerrando o primeiro bloco. Então, para não ficar nenhuma pergunta no ar, eu vou chamar o nosso intervalo. Né? Pessoal, não saiam daí que a gente vai voltar com mais informações para vocês. Até mais! Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a doutora Luciana. Nós estamos tentando esclarecer e orientar os profissionais liberais com relação à mudança do Carnê-Leão para o ano de 2015. E como a coisa já está valendo, então vale a pena a gente ficar atento aqui às dicas da doutora Luciana. Doutora, me diga uma coisa. Você acabou de colocar no bloco anterior que um dentista, por exemplo, ao emitir o recibo dele, ele tem que colocar o meu CPF. Essa é apenas uma das mudanças? Tem mais alguma coisa? O que mudou, de fato? Ele vai informar isso no Carnê-Leão, no programa, seu CPF, de todo mundo que originou para dar a receita dele do mês. Tá. E depois, quando ele for declarar o imposto de renda dele entregue no ano que vem, que é referente a 2015, ele vai ter que fazer a mesma coisa, né? Então, vai ter que informar o CPF de todo mundo que pagou para ele. Entendi. Agora, nem sempre as pessoas se lembram de pedir recibo. Isso cai naquela coisa, ou ele vai sonegar, não é? Não emitindo o recibo, ou ele automaticamente... assim, ele é obrigado a emitir. Hoje, por exemplo, a gente sai no comércio, de uma forma geral, nos perguntam se a gente quer a nota fiscal paulista. E a gente tem a opção de querer ou não. Neste caso, para que ele não incorra na sonegação de imposto,
ele não pode perguntar, ele simplesmente tem que emitir. Mesmo a nota paulista, né? A pessoa te perguntar se você quer colocar o CPF ou não, é uma informação que ela vai complementar com os dados pessoais seus, mas ela é obrigada a emitir a nota fiscal do mesmo jeito. Se você falar não há desobriga de emitir, entendeu? Entendi. Então, se você vai lá no médico e fala assim, eu não preciso do recibo, ele é obrigado a emitir e declarar da mesma forma. Se você não precisa, não quer, ia jogar fora no lixo ali, ele economiza papel e não precisa, ele é obrigado a emitir da mesma forma, declarar e pagar imposto em cima. Bom, então, de qualquer forma, ele sempre tem que ter o CPF da pessoa. Sim. É isso que dá a entender na instrução normativa, né? Se eu estou tendo um recebimento de dinheiro na minha conta, pessoa física, como profissional liberal, quer dizer que alguma outra pessoa física me pagou. Eu tenho que identificar quem é. Tá. Então, até fica um pouco estranho, né? E se a pessoa não quer ser identificada? Acho que agora que eu consegui entender onde vai, né? Fica até... Eu não sei se, de repente, se tem alguma coisa já saindo sobre isso, né? Mas o espírito da norma diz, você tem que declarar, você recebeu 100 mil no mês, quem são os 100 mil? Quem são os CPFs dos 100 mil? Teoricamente, não tem brecha para falar, salvo se a pessoa não concordar. Entendi. Bom, deve ter alguma atenção especial nesse ponto, então? Tem. Tem que tomar cuidado, né? O que você declara no Carnê-Leão, mês a mês, o CPF das pessoas, o valor, você tem que fazer da mesma forma quando você for declarar o ano que vem a sua declaração do imposto de renda. Porque se você fizer de forma divergente, é onde vai dar o problema, porque a Receita Federal cruza os programas, aí ela vai falar, aqui está o erro, você vai cair na malha fina e vai ter que se explicar. Pode ser um erro, assim, inocente, né? Ou você tentando esconder alguma coisa, pode ser pego. Então, se for inocente, você conseguir arrumar, fácil. Se não for, você vai ter que pagar a diferença de imposto em cima e a multa é alta, né? Então, assim, a atenção é ser coerente, né? Você vai fazer o Carnê-Leão esse mês, vai fazer o mês que vem, aí vai juntando os dados, você transfere a mesma coisa para a declaração no que vem. Tem que ter esse cuidado, ser a coerência entre os dois. Entendi. Me fala uma coisa, em que período do mês é o período correto de fazer a declaração aí, pagar o Carnê-Leão? Você tem que pagar, a gente está em fevereiro, né? Então eu vou declarar janeiro e vou pagar esse mês. É sempre no mês subsequente que eu pago. Mas qualquer dia do mês ou... Não, tem um vencimento. Se eu não me engano, eu não vou falar com certeza, eu acho que é lá para o dia 20. Tá. Se eu não me engano, é essa data. Mas tem um calendário da Receita. E quando você preenche no Carnê-Leão, automaticamente ele calcula, sai o DARF com o código certo, vencimento certinho, é bem simplesinho de mexer o programa, ele é bem intuitivo. Bom, então para quem está nos assistindo, fica aí a recomendação de que vale a pena declarar, digamos assim, preencher o Carnê-Leão logo no início do mês, porque se não for dia 20, se for dia 10... ainda vai dar tempo. Mas tem a agenda tributária da Receita Federal também. Lá ela mostra o vencimento de tudo. Se tiver dúvida, é só entrar lá, super fácil de ver. Ou baixar o programa e ver também. Entendi. E tem alguma razão específica para ter acontecido essa mudança, doutora? Tem. No ano passado, a Receita divulgou uns dados interessantes. Ela colocou que mais de 900 mil declarações caíram em malha fina. E mais da metade desse número de 900 mil declarações, foi por omissão de rendimentos. Então, o que ela verificou? Dos profissionais liberais. Dos profissionais liberais, exatamente. Então, o que ela verificou? Um modo de acabar com essa inconsistência, né? E os profissionais começarem a declarar com mais preocupação aquilo que de fato eles recebem. E por um outro lado também, não é só quem declara, né? Tem um outro problema, muita gente usa o modo de declaração completo, que é lançar receita e despesa. Então, quando eu lanço a despesa médica é algo que dá para deduzir, né? Então, o pessoal lança. Tem muito recibo de médico, por exemplo, falsificado, né? Então, um médico que não deu aquele recibo, ou que dá recibo falsificado, mas não declara, Entendi. Ou dá recibo só para a pessoa deduzir. Tem bastante situação assim, né? Então, a Receita pegou esses dados e tentou achar uma maneira de tentar diminuir isso daí. Tanto para um lado quanto para o outro. E aí, as profissões que mais têm a omissão
acredito que tenha sido as que ela escolheu na norma, né? De colocar lá dentista, advogado, médico. Nesse momento são os mais críticos, né? Exatamente. Eu acho que foi por causa da amostragem da dela. alta incidência. É triste por um lado e ver esse tipo de coisa, porque o problema não é pagar o imposto, né, Luciana? Aí se a gente for falar, parece que a gente está falando contra o governo, coisa e tal, e enfim, é muito complicado. Nós estamos sendo vigiados e cuidados e o outro lado não. O outro lado, então, são 2 pesos e 2 medidas, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho assim, né, ou você, uma opinião particular, né? Eu acho que se você quer combater o que está errado, então você tem que ir pelas vias certas. Sim. Né? Senão você vai virar uma guerra civil. Se for deixar de cumprir a lei, para dizer assim que eu sou contra o que está acontecendo, ou sou contra porque só eu cumpro, o outro lado está fazendo a festa e não acontece nada, então eu vou fazer uma guerra civil, porque eu não vou cumprir mais nada. Se eu posso não cumprir isso, todo mundo pode deixar de cumprir o que quiser, concorda? Sim. Posso matar e aí cada um vai ter preso. As suas próprias leis. Exatamente, não é? Aí vira guerra civil. Então, a gente faz a nossa parte e espera que mudar através das vias certas, né? Exatamente. Bom, agora que o papo estava ficando bom, a gente já está encerrando o segundo bloco. Então, pessoal, não saiam daí, a gente vem com mais esclarecimentos. Até mais. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o nosso bate-papo é com a doutora Luciana. O tema da nossa conversa aqui é o carnê-leão. E parece que a coisa está pegando para os profissionais liberais, não é? E a gente acabou discutindo exatamente isso, que por mais que a gente não concorde com algumas coisas, a gente tem que fazer a nossa parte no que diz respeito à lei. Temos que cumprir a lei. Se outros não fazem bom uso do recurso, né, através dos impostos, aí já não cabe a gente. Não cabe usar de argumento para descumprir. Exatamente. Isso, né? Então, vamos continuar fazendo a nossa parte certinha, né? E aí, para a gente saber como é que faz essa parte certinha, fala para a gente o que é mais interessante, assim, com relação a uma orientação para esse profissional liberal. Aquele que não caiu ainda é porque ele está caminhando bem, né? Então, preste atenção nas novas dicas. E quem, de repente, já foi pego pela malha fina, então, vamos escutar os conselhos da nossa doutora Luciana. Bom, assim, é importante ser organizado, né? Então, emitir o recibo, agora tem que pôr o CPF e declarar dessa forma no carnê-leão. Fazendo mês a mês essa organização do carnê-leão, quando for fazer o imposto de renda no ano que vem já está mais fácil, que já está lançado, que você já tem lá de identificado o CPF de todo mundo, vai facilitar. Fazer de forma coerente na declaração no ano seguinte, né? E seguir sempre assim. Qualquer rendimento que você tenha como profissional liberal é declarável, incide imposto de renda, não tem o que falar, a não ser a tabela, né, que tem a isenção. E o que a gente pode dar de dicas é que, às vezes, as pessoas não têm muita informação, né? Então, a primeira o profissional liberal, ele é obrigado a pagar imposto de renda, mas ele pode fazer pela receita líquida dele. Então, a atividade dele também tem despesas, né? Então, ele tem água, luz, telefone, secretária, ele pode ter como pessoa física, ele pode ter uma funcionária. E aí ele pode deduzir essas despesas da receita dele e a base de cálculo, ou seja, o imposto de renda vai incidir sobre a receita líquida. Então, para ele fazer isso, ele tem que ter o chamado livro caixa, que é escriturar, né? Então, você vai lançar lá, normalmente é o contador que faz, a receita do mês e as despesas, tem que ter o comprovante, nota fiscal, documento hábil e idôneo para apresentação. No caso da funcionária, olerite, porque ela é registrada, folha, né? Tudo se o funcionário for informal, já não consegue. Já não é deduzível, não é dedutível, desculpa. Tem que recolher a GTS, vai fazer tudo
como manda o figurino, né? E aí você pode ir lançando lá, né? Tem que ser os documentos dessa forma que a gente está falando, e aí vai dar a receita líquida. E aí você pode pagar imposto de renda sobre a receita líquida, né? Então, é uma coisa que eu vejo que falta muita informação para essas pessoas. E para a Receita Federal, não que ela seja má, mas ela não vai ficar informando assim, olha, você pode pagar menos imposto, porque o interesse dela é arrecadar. Ela não vai dar de mão beijada. De mão beijada, né? O interesse dela é arrecadar. Ela não, agora, está na lei disponível para você. Então, você pode procurar um profissional habilitado, um advogado, um contador, que te oriente. Normalmente é o contador, né, que faz livro caixa, que manda o DARF, disponibiliza. Porque esse tipo de informação nem o próprio site da Receita dá, né? Acho que se você buscar muito, você encontra, né? Mas aí fica uma linguagem mais técnica. Então, muita gente desconhece, porque aí fica a linguagem técnica do nosso ramo, né? É lei, é parte técnica, incidência, base de cálculo, alíquota, não sei o quê. Então, muitas pessoas acabam, não é a sua área, não entende muito, então fica com medo de fazer, ou não vai atrás, tem de tudo, né? A gente, como escritório contábil, né, eu posso dizer que eu explico, dou muita aula para a pessoa que vem lá, porque ela não tem noção disso, né? Ou também, fora ser profissional liberal, a pessoa pode abrir uma empresa, né? Pessoa jurídica convencional, e, de repente, às vezes é uma economia tributária, né? Paga até um pouco menos de imposto que a pessoa física. A tabela da pessoa física ela é meio alta, né? Comparando com algumas pessoas jurídicas que você faz um planejamento tributário. Então, tem essa dica também que é legal. Às vezes vale a pena abrir empresa, às vezes não vale. Mas é legal procurar um profissional, se informar, né? Estudar o que tem de opção, que aí você fazer direitinho para não ficar fora, não cair na malha fina, e também para você ter uma economia tributária, né, que é interessante. Entendi. Bom, a proposta do nosso encontro nem era para aconselhar os nossos telespectadores a procurar um contador. Mas você acabou fazendo essa colocação de que às vezes mais vale a pena você ter uma empresa, ser uma pessoa física, jurídica, desculpem, do que física. E aí só mesmo através de um bate-papo com um profissional da área. Uma consultoria, né? Mesmo. Acho que até muito melhor um contador do que um advogado. Vai mais para a área de cálculo, acaba sendo mais o contador que faz, né? Pois é. Interessante. Bom, eu tenho a sensação de que a gente tem assim só um minutinho. Você tem mais alguma consideração para fazer para o nosso telespectador? Acho que era isso mesmo. É isso mesmo? Então, pessoal, eu vou recomendar. Profissionais liberais, batam um papo com um contador. Se quiser ser a Luciana, fiquem à vontade. Ou qualquer outro profissional, certamente vai poder orientá-los e eu acho que vale a pena. Só é bom selecionar bem o profissional, porque no mercado tem uns que, infelizmente, né? Sim, são mas muito acho legais. que o bom senso, né, todo mundo tem. Então, pessoal, fica aí o nosso recado de hoje, tá, para os profissionais liberais. Não esqueçam que das mudanças, vale a pena ficar atento. Com isso, eu agradeço mais uma vez a sua presença, Luciana. Obrigada a você, Vanessa. Tá, e vai se preparando que você vai voltar, porque o seu segmento tem sempre assunto bom aí para a gente explorar, não é? Muda muito. Então tá. Pessoal, obrigada pela audiência, até o nosso próximo programa e, enfim, cheguei ao fim, né? Então, obrigada pelo prestígio, audiência. Quero convidá-los para o programa da próxima semana, onde eu vou entrevistar o Sandro Tiburcio de Carvalho. Ele é uma pessoa daqui da nossa cidade, de Osasco, e ele é meio maluco, ele tem uma rádio, é bem bacana a proposta dele. Espero vocês na semana que vem para conhecer o Sandro Tiburcio. Até lá!